Quero falar com você hoje como gerenciar a vontade de consumir doce. Tenho certeza que para muitas pessoas realmente é um desafio eliminar, diminuir o doce da vida delas, não é verdade? Mas quero te contar que podem existir 3 fatores, 3 questões que podem estar influenciando, na sua vontade de consumir doce. Uma delas é questões hormonais, questões nutricionais e a terceira, questões emocionais. As questões hormonais estão muito relacionadas com um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio é um hormônio que a gente chama ele hormônio do despertar, que normalmente ele é liberado pela manhã, mas quando a gente tem, e também no final da tarde esse hormônio é liberado. Muitas vezes é muito comum a gente ter muita vontade de consumir doce no final do dia, que está relacionado com esse hormônio, o cortisol. E normalmente eu aumento o cortisol no final do dia e eu diminuo a serotonina. Por quê? Porque eu não tenho nutrientes específicos em quantidade adequada para produzir a serotonina. E eu aumento esse cortisol na minha circulação sanguínea. E aí aumenta a minha vontade de consumir carboidrato, consumir doces, não é verdade? E o que acontece? Eu aumento essa vontade, consumo doce, aumenta a minha glicose na circulação sanguínea e aumenta um outro hormônio chamado insulina. O hormônio insulina, ele aumenta na circulação sanguínea para levar esse açúcar que eu consumi para dentro da célula. E o que acontece? Ele tem uma quantidade muito grande dentro da minha célula, da minha circulação sanguínea, e aí ele fica lá circulante. E esse aumento também de insulina bloqueia o meu metabolismo e faz com que o meu processo de emagrecimento não aconteça. O que eu posso fazer com relação a isso, Elaine? Eu preciso incluir magnésio. Por isso que eu estou falando para vocês desde o início, inclua suco verde na rotina alimentar de vocês. O suco verde é uma bomba de magnésio e ele vai te ajudar muito a diminuir essa insulina, diminuir essa glicose na circulação sanguínea, melhorando a sua vontade, diminuindo a vontade de consumir esse doce, tá bom? Outra questão é, então se eu preciso aumentar a serotonina, eu tenho que ter nutrientes. Quais nutrientes que aumentam a serotonina? Também falei para você no início das sementes de abóbora. Incluir sementes de abóbora todos os dias a partir de agora. Ela é riquíssima em triptofano. E triptofano aumenta a serotonina e eu consigo controlar o meu cortisol. Controlando o cortisol, eu diminuo a vontade de consumir doce, tá bom? Essa é uma questão que é hormonal, que eu acho que você incluindo esses alimentos, você já consegue modular os seus hormônios, diminuindo a vontade de consumir doce, tá bom? Outra questão que é nutricional e que também já está relacionada com os hormônios, Quando eu tenho deficiência de cromo, também aumenta a minha vontade de consumir doce. Onde eu encontro cromo, Elaine? Bom, cromo normalmente a gente encontra no cacau. Só que então você pode consumir chocolate? Sim, o chocolate 70 a 85% cacau, um pedacinho ajuda a modular a vontade de consumir doce. Então eu posso incluir todos os dias o chocolate? Pode. 5 gramas, de 5 a 10 gramas, quantidades pequenas, mas não pode ser chocolate comum, tem que ser 70 a 85% aí pelo menos de cacau, para que você tenha esse nutriente, você tenha o cromo, que vai te ajudar aí a modular também a vontade de consumir doce, tá bom? Então a gente falou dos nutricionais, é o cromo, o magnésio que a gente encontra no suco verde e o triptofano que você encontra lá nas sementinhas de abóbora, tá bom? Inclua esses alimentos durante esses 30 dias, que vai te ajudar muito a modular a vontade de consumir doce, tá bom? Aí vem as questões emocionais, não é verdade? Quem nunca esteve ansiosa, irritada, teve TPM e não teve vontade de consumir doce, não é verdade? Eu vou te dar uma dica hoje. Você precisa pensar, se questionar qual o sentimento que eu estou tendo hoje que está me fazendo consumir esse doce. E aí tentar resolver, tentar mudar o foco. Quais outros alimentos, para modular e melhorar essas questões emocionais eu posso fazer? Você pode fazer uma atividade física, você pode ler um livro, pode fazer outras atividades, para que você desvie o foco do consumo desse doce. Também vai te ajudar muito nas questões emocionais aí para diminuir a vontade de consumir doce, tá bom? Essas são as dicas de hoje, como você gerenciar a vontade de consumir doce, tá bom?